Porque todo mundo está ansioso no mercado imobiliário em 2026. Olá pessoal, aqui é a Lia Carminati. Hoje eu quero falar sobre uma sensação que eu tenho percebido e sentido na pele, praticamente em todas as conversas que eu tenho tido nos últimos meses. E isso estou falando com compradores, vendedores, investidores, outros agentes imobiliários e até comigo mesmo. Vou ser bem sincera aqui e até vulnerável. Existe uma ansiedade no mercado. E eu acho que importa falar sobre isso porque muitas vezes, quando a gente olha para os números, eles não contam toda a história. E o mercado imobiliário não é feito apenas de casa, sabe? Porque é muito importante a gente entender que ele é feito de pessoas. E as pessoas tomam decisões baseadas em emoções, percepções, expectativas e principalmente confiança. E hoje eu quero explicar por que tanta gente está sentindo essa insegurança e o que significa para quem quer comprar, vender ou investir. Primeiro, precisamos entender que não estamos vivendo uma crise imobiliária. Gente, não é sobre isso. O que está acontecendo, na verdade, é uma transição. Nós estamos passando por um momento transicional. Durante muitos anos, principalmente entre os anos de 2020 e 2022, que teve a questão, que a gente sabe do incentivo do governo, durante a pandemia, o mercado funcionou de uma forma muito diferente, muito específica. Como existia um estímulo muito grande e os juros ficaram muito baixos, uma casa entrava no mercado e em poucos dias tinham várias ofertas. Era uma loucura, uma guerra imobiliária pela compra, o bidding war era o que a gente tinha. E isso gerou uma disputa muito grande pelos imóveis, o que criou uma inflação, a gente sabe disso. Muitas vezes as casas abriam e tinham várias ofertas, as pessoas abriam mão de inspeção, pagavam acima do preço listado, abriam mão até, muitas vezes, de contingência de mortgage. Tomavam decisões extremamente rápidas. Mas aquele mercado criou uma expectativa que hoje já não existe mais. Não é uma realidade. E aí começou todo esse processo que a gente vive hoje, desse momento que eu digo aqui que é de transição. Existe esse momento de ansiedade, porque as pessoas já estavam acostumadas com aquele ritmo e agora tudo mudou. A realidade é que os juros continuam relativamente altos, se comparados àquele momento estão muito altos, mas se a gente pensar que os juros eles são adaptáveis ao momento da inflação, a gente tem os juros que ainda estão um pouquinho acima do que deveria ser. Mesmo que os juros tenham melhorado um pouco em relação aos picos que a gente teve, há 2 anos atrás, eles ainda estão muito acima do que a gente tinha visto antes, na base dos 3,5, 3, E isso afeta diretamente o poder de compra. A diferença de 1 ou 2 pontos percentuais na taxa de juros pode representar no final do mês 200, 300, 400 dólares ou até 2, 3, 4 mil dólares a mais. E isso faz muita diferença para uma família. Então, o comprador está fazendo muito mais conta. Ele está pensando muito mais. Ele está esperando ou se programando muito mais. E isso muda completamente a dinâmica das nossas negociações, nesse novo mercado. Mas existe também um outro fator mais importante, que é a incerteza econômica. Todos os dias as pessoas ligam à televisão e olham as notícias dos conflitos internacionais, tensões geopolíticas, inflação, mercado financeiro, dívidas públicas e tudo isso gera uma sensação de insegurança. E quando o ser humano se sente inseguro, ele não corre, ele para. Ele espera, ele observa, ele tenta se proteger de alguma forma. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento, nesse mercado imobiliário. Hoje eu vejo compradores visitando uma propriedade 2, 4 vezes antes de dar uma oferta. Conversa com os familiares, conversa com consultores financeiros, refaz conta, faz oferta, refaz oferta. Em alguns casos, retiram as ofertas mesmo depois de aceitas. Exatamente isso. Não é necessariamente porque a propriedade está ruim, mas é porque existe um medo, uma ansiedade. E existem dúvidas. E essas percepções de dúvida faz com que haja uma sensação de que talvez seja melhor esperar um pouquinho mais. Agora vamos falar dos vendedores, porque eles também estão sentindo tudo isso. Muitos vendedores, os nossos sellers, olham para os últimos anos e pensam: uau, meu vizinho vendeu a casa dele em 3 dias. O meu recebeu um monte de ofertas. Por que a minha casa está 30, 40 dias, 50 dias no mercado e não sai? Gente, a resposta é simples. O comprador mudou. As circunstâncias mudaram. Hoje, ele está muito mais seletivo.
muito mais analítico, muito mais cuidadoso. Isso não significa que a sua casa não vai vender ou que perdeu desejo. Na verdade, é o mercado. E isso gera uma perspectiva de valor diferenciada. Isso significa que o comprador está demorando muito mais para tomar as decisões. E isso gera uma ansiedade para quem está vendendo. Eu acho importante agora também falar dos investidores. Talvez seja um dos grupos que mais sentem essa mudança. Bem, eu trabalho diretamente como investidora e com investidores, pessoas que compram e reformam o tempo inteiro, pessoas que desenvolvem projetos, pessoas que compram multifamílias para renda, enfim. E existe uma pergunta que está na cabeça de todos nós que investimos no mercado imobiliário. Será que os números ainda funcionam? Será que nós vamos conseguir vender? Será que nós vamos conseguir refinanciar? Será que eu vou conseguir atingir o retorno que eu estava esperando? Porque o mercado, quando muda, ele muda todas as margens, porque as margens diminuem. E o problema não é só que elas diminuem, com toda a mudança também na inflação, os custos aumentam e isso gera uma discrepância entre o valor inicial pensado e o valor final que de fato a casa vai vender. E é por isso mesmo que nesse mercado as decisões precisam ser muito, muito, muito mais estratégicas. As coisas mudaram rapidamente e agora vão continuar se ajustando. E existe um grupo também que eu quero falar agora, que às vezes a gente não fala, né? Muita gente não fala, mas somos nós, os agentes imobiliários. Muita gente acha que o trabalho do corretor é apenas abrir portas e mostrar casas, mas a verdade é que nós absorvemos toda essa parte da ansiedade do mercado. Quando um comprador desiste, quando uma oferta cai, quando um financiamento atrasa, quando uma inspeção traz problemas para os developers, problemas inesperados, quando uma propriedade fica muito mais tempo no mercado. Tudo isso afeta diretamente nós que trabalhamos exclusivamente por comissão. E eu acredito que muitos profissionais já estão sentindo essa dor na pele, essa pressão. Mas aqui está a parte mais importante deste vídeo. Apesar de toda a ansiedade, eu não acredito que estamos vivendo um momento de colapso. Muito pelo contrário, eu acredito que estamos vivendo um momento de ajuste de mercado. Um mercado que vai precisar se normalizar. Um mercado onde o seller vai precisar se conscientizar que os preços agora não são mais como antes. Um mercado onde a estratégia voltou a importar muito mais. Durante alguns anos, praticamente qualquer imóvel vendia. Hoje não. Hoje a apresentação importa muito. Hoje o preço de lançamento importa muito. Hoje o marketing de lançamento, o marketing vai importar. A negociação então nem se fala. E a experiência. A experiência de um agente que sabe lidar com a ansiedade do mercado. Porque não adianta muitas vezes você tentar mudar de agente, porque não é sobre o agente. Se ele está fazendo tudo o que ele precisa, é sobre esperar. E sabe o que eu aprendi ao longo de todos esses anos? Os maiores patrimônios normalmente não são construídos durante momentos de euforia. Eles são construídos durante momentos de incerteza. Porque enquanto muitas pessoas ficam paralisadas pelo medo, outras começam a identificar oportunidades. Não oportunidades porque os preços estão despencando, isso não está acontecendo, tá? Isso não é uma realidade, mas oportunidade porque existe menos competição. Então, para você que é buyer, olha então esse lado. Você pode sim usar desse momento para comprar de forma certa. Se você é comprador, vendedor, investidor ou corretor, saiba que você não está sozinho. Praticamente todo mundo que eu estou conversando, que eu tenho falado, está sentindo a mesma coisa. Mas a pergunta não é se existe um medo no mercado. A pergunta é o que você vai fazer com esse medo? Quais são as decisões que você vai tomar? Ou você vai usar da informação, da estratégia, do planejamento para navegar esse momento de forma inteligente? Porque os mercados mudam, é verdade. Ciclos mudam, é verdade. Mas as oportunidades continuam existindo para quem consegue enxergar além do momento presente. E se esse vídeo fez total sentido para você, deixe no comentário, comente aqui o que você está sentindo nesse mercado. Você aí que é comprador, vendedor, investidor ou agente imobiliário. Me diz, você consegue sentir o otimismo, a luz no fim do túnel?
né? Ou você prefere ser mais cauteloso? E se você gosta desse tipo de análise do mercado, que fala tanto da parte de números, dos dados imobiliários, mas também do que isso traz, né, no comportamento humano, me fala aqui, me diz que eu quero compartilhar cada vez mais. A gente também compartilha o dia a dia, né, obras e projetos que dão certo, né? E também, por que não falar dessa ansiedade e de coisas que estão travadas nesse momento acontecendo para muitos que trabalham no mercado imobiliário. Então, se você quer continuar vendo conteúdos como esse, se inscreva no canal, porque eu vou continuar fazendo conteúdos de reais, sem sensacionalismo e com base no que está acontecendo no dia a dia, no campo de batalha real do mercado imobiliário. Até o próximo vídeo.